Ok. Olá, tudo bem? Meu nome é Paula Andressa Santana, estudante de Pedagogia, oitavo período do grupo Uniaselv, Polo de Ivaiporã. Olá, boa tarde. Eu sou a Ingrid Isabel Moraes, estudante do curso de Pedagogia da Uniaselv, do Polo de Erval Oeste, Santa Catarina. Hoje nós vamos apresentar o nosso projeto de educação, que conta com os desafios enfrentados ao longo da pandemia. Ok, o nosso projeto de ensino da educação tem como tema os impactos da pandemia na educação. Então, nós já estamos compartilhando aqui com vocês os nossos slides, correto? Vamos começar pela justificativa do nosso trabalho. Observando as lacunas deixadas após uma educação oferecida por meio de recursos digitais e alternativos, percebeu-se que a educação teve grandes desafios a serem enfrentados, decorrentes do isolamento social vivenciado pela pandemia. Desafios estes vivenciados durante e após o isolamento social. Elaboramos este projeto embarcando em diversos ângulos desta educação ofertada com o intuito de aprofundar nossos conhecimentos e observar a realidade de muitos profissionais da educação ao longo do retorno escalonado. Bem, os objetivos do nosso projeto é identificar os desafios vivenciados após o retorno escolar, descrever os desafios enfrentados por diversos profissionais da educação, analisar dados coletados a partir de formulários e pesquisa bibliográfica e formular quais as propostas assertivas para sanar as dificuldades na educação pós-pandemia. Em primeiro momento, vamos destacar o papel das famílias no processo da aprendizagem, a importância e como os pais e responsáveis receberam apoio durante o isolamento social e ao longo da pandemia. Seguidamente, nós abordamos a relevância do contato físico, que embarca na educação presencial, pontuando as causas que acabaram deixando prejuízos em toda a educação brasileira diante da pandemia. Em seguida, vamos retratar, através da pesquisa elaborada por nós, acadêmicas, um olhar sobre o poder pedagógico. Como se deu o apoio realizado pelas escolas com o intuito de sanar os déficits na defasagem dos alunos. A pesquisa foi elaborada através de recursos tecnológicos como Google Formulário e divulgada através de redes sociais por nós, acadêmicas, a fim de observar os relatos dos professores e gestores após o retorno presencial. A pesquisa tem cunho quantitativo, embarcando os relatos de cerca de 13 professores da educação sobre a educação pós-pandemia. E, por fim, vamos destacar as contribuições da referida pesquisa nas futuras pedagogas e como a educação se dará ao longo dos próximos anos. Então, foi desenvolvido pela minha colega Ingrid um Google Formulário, no qual nós enviamos para alguns professores que atuam diretamente na área da educação, e professores esses que não pararam de trabalhar durante toda a pandemia. E foi com a opinião deles, com o relato deles, que nós desenvolvemos todo o nosso trabalho. Muito bem, a fundamentação teórica. Então, quando falamos em educação, podemos destacar duas esferas de extrema importância nesse processo, certo? Que é a família e a escola. A LDB, de Diretrizes e Bases, garante no artigo 2º que a educação é dever da família e do Estado, inspiradas nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Então, a LDB traz todas essas condições que a família tem, essa importância dentro da educação da criança. O ensino consiste no desenvolvimento de metodologias e práticas próprias. É inegável o impacto negativo que as crianças sofreram ao longo do isolamento, longe das escolas. Observando essa perspectiva construída através do impacto que a pandemia trouxe a cada lar, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, evidencia em seu artigo essa dimensão e como as perdas na aprendizagem decorrentes ao fechamento e contato presencial das escolas podem empobrecer uma geração inteira. Então, evidências estas que foram retiradas de países como a África
Índia, Paquistão, México, mostram essas perdas substanciais em matemática e leitura. As crianças que foram mais afetadas, decorrentes a esse isolamento social, foram as crianças com baixa renda, com deficiências, muitas vezes devido à falta de acesso à tecnologia, à eletricidade, à internet. Elas acabaram sofrendo esse impacto na educação. Perdas mais significativas também sofreram as crianças que entraram dentro da escola, no prezinho, ali no início da alfabetização. Os jovens que já têm um longo período, né, dessa educação presencial, não sofreram tantas perdas significativas. Os estudos sobre o impacto que a pandemia deixou na educação ganhou tal repercussão que a Comissão de Educação do Senado aprovou no dia 17 de março de 2022 um projeto de lei que institui o Plano Nacional de Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia de Covid-19 na educação. O objetivo é diminuir os efeitos adversos causados pela pandemia. Então, quais seriam essas condições? O que esse projeto de lei iria trabalhar afinco? Monitoramento da frequência, né? Observar quais os alunos estavam fora de aula, da sala de aula, nesse retorno presencial, né? O número de matrículas, porque sabemos que muitas escolas particulares fecharam, então o ensino público tem que garantir a educação para essas crianças que ficaram sem esse auxílio, né, da sala de aula, e também garantir uma avaliação diagnóstica, concretizando as aprendizagens essenciais desses alunos. Também foi muito pontual esse projeto de lei, garantindo essa conectividade dentro das escolas, né, trabalhar bem o auxílio, acesso à internet e o apoio das famílias nesse retorno presencial, certo? Porque além da família trabalhar nesse isolamento social, trabalhar em casa com o filho, ensinar, ajudá-lo, auxiliá-lo, a escola também tem que ter essa participação nesse retorno, para garantir que essas perdas significativas na aprendizagem sejam discernidas, né? Que a família possa dar todo esse apoio. Então, verificando os trâmites que abarcam toda a estrutura educacional, elaboramos uma pesquisa, né, como a Paula falou anteriormente, via Google Formulário, e coletamos dados de diversos profissionais envolvidos com a educação. O objetivo foi verificar quais dificuldades foram observadas após o retorno presencial, pontuando a colocação desses profissionais. Então, para que o retorno de aulas presenciais tenha êxito, né, tenha algum significado, podemos tentar pontuar em 5 ações chaves para a recuperação da educação. Então, são eles: alcançar todas as crianças e mantê-las na escola, avaliar os níveis de aprendizagem, priorizar o ensino dos fundamentos, aumentar o aprendizado de recuperação e o progresso além do que foi perdido, e desenvolver a saúde psicossocial e bem-estar para que todas as crianças estejam prontas para aprender. Perfeito. A pesquisa foi realizada tendo como cunho quantitativo, pois busca, através de contribuição de profissionais da educação, colher dados para determinar a quantidade e a qualidade do ensino, que foi imposta pelo isolamento social, como ferramentas, tecnologias e auxílio e atividades impressas, para dar base a todo o trabalho. Fez-se uso também de pesquisa bibliográfica e artigos extraídos da internet. Preocupadas com o impacto da pandemia ocorrido na educação, decidimos elaborar um formulário com questões relacionadas à pandemia e às plataformas de comunicação. As indagações feitas ao longo da pesquisa foram com o intuito de que os profissionais da educação pontuassem se sentiram perdas significativas na aprendizagem de seus educandos. O perfil desses profissionais foi o mais avaliado, desde acadêmicos de educação até graduados com especialização que trabalham com diversas faixas etárias. Bom, durante o período da pandemia, eu tive 2 experiências na minha casa, realmente, com a minha filha. Durante a pandemia, ela estava numa escola municipal do estado, e ali eu sentia que durante a pandemia eu tinha muita dificuldade em ser atingido todos os alunos com o conteúdo que a professora oferecia. Muitas crianças foram para a casa de avós, de pais, para sítio, lugares mais distantes, às vezes onde não tinha acesso à internet, e a criança também não ia na escola buscar o material que era impresso.
Então, essa criança realmente ela teve uma perda bem significativa. Hoje, a minha filha está numa outra escola, numa escola de instituição de ensino particular, e ali, tendo crianças que tenham acesso, que tenham um alcance maior, ainda assim nós estamos no mês 6, e a minha filha relata de colegas da sala, de crianças de 7 anos, da segunda série, que ainda não conseguem ler sozinhos. Eles não conseguem realizar contas simples de matemática sozinhos. Por quê? Porque apesar de ter toda a tecnologia à sua disposição, eles simplesmente sentiram muito a falta do professor. Então, isso mostra que não é só o impacto da tecnologia, mas a pandemia, crianças que tiveram acesso à tecnologia ainda estão com dificuldade, ainda estão em atraso. E aí eu perguntei, né, para a professora da minha filha como que estava sendo realizadas as avaliações, porque teve a semana de provas, eu falei para ela, por questão de curiosidade a nível acadêmico, eu falei assim, professora, como que está sendo realizado? Aí ela falou assim, que a escola está oferecendo num contraturno aulas de reforço para essas crianças sem nenhum custo, e durante as provas, as auxiliares, as estagiárias, no caso, eles estão com um número um pouco maior, para que durante a prova possa dar um auxílio para essa criança que ainda não consegue interpretar a prova sozinha. Então, a gente consegue ver que não é só uma questão de acesso à tecnologia ou não. Teve crianças que conseguiram acompanhar perfeitamente, né? Tem crianças que leem livros sozinhas e tem crianças que, infelizmente, não conseguem ler uma frase. E, realmente, a questão do social. As crianças, elas voltaram para a sala de aula com uma sede maior de contato físico, uma sede maior de conversar, uma sede maior de brincar. E isso também deu para o professor um pouco mais de dificuldade, porque as crianças precisavam desse contato, ficaram isoladas muito tempo. Então, para eles entrarem numa rotina, obedecerem, que hora de silêncio é de silêncio, hora de estudo é estudo, também deu um grande trabalho na sala de aula para os professores, né? Isso aí. Eu, como já leciono numa turma já de segundo ano na educação privada, eu vejo muita dificuldade dos alunos nessa questão mesmo que a Paula falou, na concentração, na atenção. Alguns alunos com dificuldades motoras, que no segundo ano ele já deveria segurar um lápis adequadamente, o movimento da letra, trabalhar mais, eu tenho que trabalhar mais a fundo com eles. Então, a pandemia realmente deixou muitas lacunas na educação. Uhum. E no segundo ano, eles vêm ainda com pensamento de educação infantil. Então, eles têm que adquirir esta maturidade e compreender que a educação em casa, durante a pandemia, era uma, e agora na sala de aula existem regras, existe uma rotina de estudos, existe um momento para brincar, para conversar, essa questão de respeitar a vez do colega falar, da professora falar, é muito importante. Nós estamos trabalhando bastante agora. Eu não leciono, mas eu consigo acompanhar isso, porque até devido ao nosso trabalho, a gente está sempre tentando coletar informações, né? Então, realmente, foi o que a professora me falou. Ela falou assim, a grande dificuldade está sendo que as crianças sentiram muita falta desse contato corpo a corpo, cara a cara. Ela falou assim que tem dia que ela não sabe o que fazer. Agora, da metade do ano para cá, esse mês, assim, ela começou a comentar que as crianças realmente agora entraram na rotina, mas antes parecia que eles estavam com medo de que no outro dia não tivesse aula novamente, né? Porque realmente eles pularam uma etapa, pularam uma fase, né? Com certeza. Então, as considerações finais. Durante a realização desse trabalho, é inegável constatar que sim, as crianças foram atingidas negativamente pela pandemia. Bem no começo de uma longa jornada, elas foram forçadas a criar novos hábitos. Muitas crianças que estavam ansiosas por conhecer a escola ficaram frustradas ao conhecer aulas online. Tiveram sua pouca liberdade de sair e ir para a escola. O professor, que seria seu primeiro mestre, virou um amigo desconhecido, que enviava vídeos sobre coisas jamais vistas pelos pequenos. Muitos professores se desdobraram e se superaram no quesito criatividade para que os alunos não se sentissem sozinhos e abandonados. O afeto em cada videoaula, em cada explicação,
passou a ter um valor, um sentido especial na vida dos pequenos. No convívio da sociabilidade, além dos prejuízos no ensino formal, efeitos negativos também foram percebidos em questões emocionais e relacionais das crianças. O contato com outras pessoas da mesma idade é muito importante para o desenvolvimento e amadurecimento das crianças e adolescentes. Por consequências, ao serem privados dessa convivência, o processo de aprendizagem dos alunos sofreu um impacto bastante negativo. No entanto, embora com esse impacto, a educação apresenta um horizonte de mais atrasos no alcance dos indicadores de avanço. Ele vem sendo pesquisado e tem acelerado propostas que diminuem a defasagem e reduzem os possíveis atrasos, contribuindo na proposição de novas práticas para a superação desses imensos desafios. Como a Paula relatou antes, também essas aulas de reforço em contraturno vêm auxiliar bastante na sala de aula. Uhum. Para nós acadêmicas, essa pesquisa foi desafiante e nos fez observar de diversas formas as futuras complicações advindas de uma pandemia, que há cerca de 5 anos atrás não passava pela nossa cabeça, né, vivenciar o que nós vivenciamos, ou de qualquer ser humano. Com certeza, essa pesquisa foi de suma importância para o nosso desenvolvimento profissional, pois nos permitiu observar, através dos apontamentos dos educadores, os desafios enfrentados ao longo do retorno presencial, além de nos permitir visualizar as contribuições que nós, futuras pedagogas, poderíamos almejar junto à educação. Trabalhar com as tecnologias digitais será, a partir desta nova era, o foco da educação em nível mundial. Todas as pesquisas elaboradas ao longo desta jornada acadêmica nos proporcionaram um olhar aprofundado em relação à educação, sendo ela a construção do ser humano e o seu desenvolvimento. Bom, quero agradecer a atenção de todos. Acredito que esse trabalho ele enriquece e ele também abre horizontes, né? E também mostra, talvez, falhas e mostra também soluções. Com certeza, faço das palavras da Paula as minhas palavras. Nós queremos agradecer, né? Estamos finalizando o nosso curso de pedagogia e a gente vê que o nosso foco é na educação. A gente gosta muito dessa possibilidade de ensinar as crianças, de ver o desenvolvimento de cada aluno e queremos agradecer mesmo. Muito obrigada pela atenção, um bom dia, uma boa semana, fiquem com Deus, até mais. Obrigadão. Ingrid do céu, agora eu vou fechar, cruzo os dedos para ele dar a opção de gravar. Você parou a gravação? Parei. Não, tá gravando. Para mim tá parecendo recorde.